que a gente vai gravar só a parte mais expositiva. Então, quem quiser fechar a câmera, quem quiser abrir também é sempre bom. Estamos, então, na nossa segunda aula. E hoje a gente pensou aqui nessa organização, né, começando com informes e comentários sobre a aula passada, depois entrar na parte conceitual, em que a gente vai falar sobre os regimes alimentares mundiais e os conceitos de segurança e soberania alimentar, depois mergulhar no panorama da fome no Brasil e no mundo, nas políticas públicas no Brasil, falar um pouquinho sobre como medir a fome, e pensamos também em separar os 10 minutos finais de novo para quem tiver ficado com dúvidas na questão do Moodle. Bom, em primeiro lugar, um informe sobre a questão de tarefas para casa, assim, né? A gente tem um curso de 16 horas de aulas síncronas, com mais 14 horas previstas de tarefas, né? Nesse começo mais conceitual, como é muita coisa, né, muito conceito, a gente não vai passar as tarefas, o que a gente vai fazer é colocar as referências no Moodle. Então, quem quiser se aprofundar em algum conceito, em algum tema, vai estar lá disponível. E mais para o final do curso, quando a gente estiver falando sobre a nossa proposta de formação, aí sim a gente vai passar alguns exercícios que são mais, assim, reflexões para fazer, não existe aquela coisa de você vai estar certo, vai estar errado, não, né? São exercícios para a gente ir pensando junto. A ideia é que não seja nada pesado para ninguém, e também se alguém tiver alguma questão com isso, pode falar com a gente. A gente já está gravando? Beleza, estamos gravando. Então, não sei se alguém que quiser fazer algum comentário sobre a aula passada, algo que ficou na cabeça, que queira compartilhar, pode compartilhar no final também, depois quando a gente parar de gravar, mas se alguém quiser falar alguma coisa nesse começo, também pode ficar à vontade. Enquanto eu bebo minha água aqui. Bom, então, vou começar. Vocês fiquem também à vontade para me interromper em qualquer momento. Essa aula, de novo, seremos eu e a Vanessa, que vamos conduzir. E aí, semana que vem, serão o LG e a Sheina. Para começar, então, essa aula em que a gente vai falar mais sobre a questão da fome, eu trouxe algumas reflexões, algumas frases. Eu sou uma pessoa branca, privilegiada, de classe média, que conhece nada de fome. Então, tá falando sobre fome aqui, não sei, não é algo de que eu tenha conhecimento, que eu tenha experienciado, é puramente uma coisa teórica. Então, eu queria trazer um pouco de quem passou por essas situações, né? Esse é um trecho do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, em que ela conta, né, que ela saiu, vou ler para vocês, tá? Saí com o João e a Vera e o José Carlos, que são os filhos dela, né? O João levou o rádio para consertar. Quando eu ia na rua Pedro Vicente, o guarda do depósito chamou-me e disse-me para eu ir buscar uns sacos de papel que estavam perto do rio. Agradeci e fui ver os sacos. Eram sacos de arroz que estavam nos armazéns e apodreceram. Mandaram jogar fora. Fiquei horrorizada vendo o arroz podre.
contemplei as traças que circulavam, as baratas e os ratos que corriam de um lado para outro. Pensei, por que é que o homem branco é tão perverso assim? Ele tem dinheiro, compra e põe nos armazéns. Fica brincando com o povo igual gato com rato. Então, esse é um relato bem forte, esse livro inteiro é cheio de relatos bem fortes. E aí, um pouco, né, do Josué de Castro, quando ele está falando sobre o silêncio em relação à fome, sobre o tabu que é falar sobre fome, em que ele diz que a própria ciência e a técnica ocidentais, envaidecidas por suas brilhantes conquistas materiais, no domínio das forças da natureza, se sentiram humilhadas, confessando abertamente o seu quase absoluto fracasso em melhorar as condições de vida humana no nosso planeta. E com o seu reticente silêncio sobre o assunto, faziam-se, consciente ou inconscientemente, cúmplices dos interesses políticos que procuravam ocultar a verdadeira situação de enormes massas humanas envolvidas em caráter permanente no círculo de ferro da fome. Então, fica a autocrítica aqui a nós acadêmicos, né, falando sobre fome, muitas vezes cúmplices em nossos silêncios sobre essa situação. E ele também coloca que vivemos hoje uma hora de luta, naquela época em que ele escreveu, mas que ainda é, né, de luta decisiva entre o pão e o ouro, simbolizando o pão a segurança e o ouro a especulação. Alguém gostaria de comentar essas citações? Senão a gente já passa para frente. Beatriz, eu tenho só uma coisa para comentar, que eu acho que tanto o Josué de Castro quanto a Maria Jesus, né? Eles escreveram isso há muitos anos, mas é como se fosse hoje, né? Assim, a gente voltou para o mesmo lugar, depois de tanto tempo, né? Demos voltas, saímos e voltamos. Muito triste, né? Exatamente, assim, quando eu estava lendo sobre isso, me veio isso na cabeça, né, como a gente não resolveu esse problema, né, a gente deu voltas, mas nunca resolveu a questão da fome. E aí, para introduzir esse tema, vou trazer esse arcabouço conceitual, que é dos regimes alimentares mundiais. Esse conceito é uma forma de ler e sintetizar alguns momentos históricos, né? Então, não é uma tentativa de esgotar, né, as situações que se colocaram ao longo dos anos, mas é uma tentativa de síntese, uma forma de leitura. Os regimes alimentares, né, eles se referem a essa ligação entre as relações internacionais de produção e consumo de alimentos e as formas de acumulação que distinguem amplamente períodos de transformação capitalista desde 1870. Essa é uma definição desses autores. A gente vai colocar essas referências no Moodle para quem quiser se aprofundar. Então, é uma leitura, né, de como se dá essas questões de produção, consumo, acumulação, distribuição de alimentos internacionalmente, né, no comércio internacional. O primeiro regime alimentar, né, segundo o Friedman, ele durou aí de 1870 até mais ou menos 1914, então, logo quando ia começar, né, a Primeira Guerra Mundial, e ele também é chamado de regime colonial diaspórico. Então, a gente tinha o Reino Unido como a grande potência do mundo, né, como esse país que dominava o mundo, e ele importava principalmente vários produtos, mas principalmente trigo e carne de diversos países que eram colônias. Entre eles, a Argentina, a Austrália, Canadá, Estados Unidos
Índia, Sibéria, e mais aí para o fim desse período, desse primeiro regime, o Brasil também. Então, ele era centrado no Reino Unido como uma potência mundial e os outros países exportando para o Reino Unido. E aí, a partir aí de 1914, a gente teve uma série de fenômenos que foram mudando um pouco a dinâmica do mundo, né? Então, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, aí entre 1914 e 18, né, se não me falha a memória. Depois a gente teve a crise de 1929, e aqui nessa foto a gente vê um estabelecimento que estava oferecendo de graça café e donuts para os desempregados, em uma fila, né, para conseguir. A gente teve a Segunda Guerra Mundial, logo em seguida também, e depois esse início da Guerra Fria, né? Então, aqui nessa foto tem o Churchill, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, o Roosevelt dos Estados Unidos e o Stalin da União Soviética. Meio que aí definindo qual que seria a dinâmica mundial a partir daí. E aí a gente tem, então, a partir de 1950, o estabelecimento de um novo regime alimentar, que é o segundo regime alimentar, ou regime industrial mercantil, em que os Estados Unidos já emerge como uma potência, né? Então ele é esse país central nesse segundo regime alimentar, e ele vai exportar os seus excedentes alimentares para os países que antes eram colônias, né? Agora já como estados, alinhados a eles na Guerra Fria, né? Então, exportando esses alimentos e também insumos para a produção e para a indústria aí da agropecuária, né? Que na época não era essa grande indústria que é ainda, mas exportando esses subsídios para a produção de commodities. Aqui, nesse momento, a gente tem o início da industrialização em larga escala da agricultura, né, que culmina nessa grande revolução verde, inclusive com a FAO, que era o órgão da ONU, né, promovendo uma campanha de fertilizantes associada a uma campanha também da própria FAO, chamada Freedom from Hunger, né, tipo, para a gente se liberar da fome. Então, nesse momento, está surgindo toda essa ideia de você produzir cada vez mais, e para você produzir cada vez mais, a solução é a industrialização, o uso de insumos. A Flávia colocando, e foi justamente nessa época que os EUA exportavam alimentos para serem oferecidos nas escolas aqui no Brasil. É que tinha aquela política, né? Você quer comentar um pouquinho, Flávia? Eu não quero atrapalhar, Beatriz, era só porque como eu sou nutricionista e meu tema é alimentação escolar. Justamente nessa época, o programa, ele começaram a oferecer alimentos na escola aqui em 1940, mas com justamente essa produção de excedente, eles tinham que escoar, então mandavam para o Brasil, né, como doação, alimentos que não tinham nada a ver com os hábitos das crianças. Ainda não tinha sido formado um programa, né? Foi, acho que em 55 que ele se formou mais institucionalmente. E é isso, e aí começa essa questão um pouco de, vamos dar qualquer coisa, né? Naquele momento, assim, vamos dar qualquer coisa e não se pensava nos aspectos sociais, né? Culturais, da alimentação. É isso. Obrigada. Exatamente, obrigada a você. Não precisa se preocupar em atrapalhar, porque a ideia é realmente a gente ir construindo juntas, né? Só um minutinho, gente, eu vou pegar meu carregador que eu esqueci ali do lado. Bom, aí, beleza, então temos aí esse segundo regime alimentar, que dura mais ou menos de 1950 a 1970,
E, de novo, a gente vai ter uma série de acontecimentos a nível mundial que vão mudar um pouco essa dinâmica alimentar. Então, em 1972, a gente teve uma queda na produção mundial de grãos, que já deu início a uma crise de alimentos mundial. Em 1973, a gente teve a guerra do Yom Kippur, no Oriente Médio, né, que acabou, que foi entre Egito e Síria, atacando os estados que Israel tinha tomado anteriormente, e com isso acabaram Estados Unidos interferindo a favor de Israel, e muitos dos países árabes ligados à OPEP, né, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, acabaram impondo um embargo, então não iam mais exportar petróleo para os Estados Unidos, o que também culminou numa crise do petróleo, que se somou à crise de alimentos, e intensificou essa crise de alimentos, e paralelamente a isso a gente teve uma grande seca na região do Sahel, no continente africano, que também se somou a esse cenário, e uma grande fome, uma grande crise alimentar no planeta. E aí, então, em 1974, é convocada a primeira Conferência Mundial da Alimentação da ONU, né? Nessa conferência, foi criado um Comitê Mundial de Segurança Alimentar, que o foco estava no aumento da produção global de grãos, né? Então, a produção de grãos tinha caído, a fome aumentou, então a solução era o aumento da produção global de grãos e a estabilização dos mercados mundiais de grãos, na suposição de que essas ações seriam suficientes para garantir que todas as pessoas, em todos os lugares, tivessem comida suficiente para comer. Esse trecho aqui foi retirado do próprio site da FAO. E é nessa conferência que vai surgir, então, o conceito de segurança alimentar. Nessa conferência, então, a gente tem o lançamento da Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e da Desnutrição, em que é colocado, né, que o bem-estar dos povos do mundo depende em grande medida de uma adequada produção e distribuição de alimentos, bem como do estabelecimento de um sistema de segurança alimentar mundial que assegure uma disponibilidade de alimentos a preços razoáveis em todas as circunstâncias. Então, aqui, quando ele está falando de sistema de segurança alimentar mundial, está associando a disponibilidade de alimentos a preços razoáveis. Para fazer isso, né, eles colocam a responsabilidade nos países desenvolvidos, né? Então, a fim de fomentar a produção alimentar nos países em vias de desenvolvimento e, em particular, nos menos desenvolvidos e mais gravemente afetados de entre eles, devem ser adotadas medidas urgentes e eficazes a nível internacional pelos países desenvolvidos e outros países em posição de o fazer, a fim de proporcionar a esses países mais assistência técnica e financeira sustentada em condições favoráveis e num volume suficiente para suas necessidades, com base em acordos bilaterais e multilaterais. Então, aí está colocada meio que essa responsabilidade dos países ricos em fornecer assistência técnica e financeira, e também em promover o avanço da tecnologia de produção alimentar. E eles deveriam, então, transferir, adaptar e difundir essas tecnologias em benefício dos países em vias de desenvolvimento. Além desses pontos que estão destacados aqui, que estão focados no aumento da produção, na distribuição, no desenvolvimento da tecnologia, alguns pontos muito interessantes que estão nessa declaração são o reconhecimento, por exemplo, da capacidade produtiva dos camponeses, das organizações populares e dos trabalhadores sem terra, do papel da mulher na produção agrícola e na economia rural. Reconhece-se também o direito à alimentação e a convicção de que a fome pode ser eliminada, e é ressaltada essa importância da cooperação internacional e pacífica entre os estados,
além do respeito pela independência e soberania nacionais. Então, tudo isso colocado, o que predomina a partir daí é o aumento da Revolução Verde. Então, cada vez mais produção de agroquímicos, maquinários, para produzir mais e mais e mais em todos os países. E aí, então, sem uma data muito bem definida de início, mas que vai perdurar até os dias de hoje, está o terceiro regime alimentar, ou regime alimentar corporativo, em que há um domínio de corporações agroalimentares na produção e no mercado de alimentos. Então, esse autor aqui, esse Holt Jimenez, ele vai colocar que o regime alimentar corporativo de hoje é caracterizado pelo poder de mercado monopolista e pelos mega lucros das empresas agroalimentares, da produção global de carne e dos crescentes vínculos entre alimentos e combustível. Então, aqui não é mais só uma questão da produção alimentar, né? Isso virou uma grande indústria que vai monopolizando o mercado de alimentos e enriquecendo, né, cada vez mais, se associando, inclusive, a indústrias de combustíveis fósseis. E essas corporações acabam concentrando terras e fontes de água. E o que a gente tem, né, com esse cenário? O roubo das terras, né, das populações tradicionais, camponesas, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, que trabalhavam nas suas terras, acabam sendo forçadamente deslocadas, e essas terras vão se concentrando cada vez mais nas mãos dessas grandes corporações, dessa grande indústria que é o agronegócio, né? Alguns acontecimentos bastante emblemáticos, né, não só no Brasil, mas aqui na América Latina, foi o massacre de Eldorado de Carajás, que aconteceu aqui no Pará, em 1996, em que foram massacrados, acho que, 22 trabalhadores rurais que estavam lutando pelo direito à terra, foram massacrados pela polícia. E também a Guerra da Água na Bolívia, né, em que uma corporação estrangeira, não lembro agora de que país que era, mas ela chegou no país e privatizou a água e aumentou as tarifas, né, sobre a água, o que gerou uma grande revolta popular, e fica a reflexão sobre as propostas de privatização, por exemplo, da Sabesp no estado de São Paulo. E nesse contexto, né, de movimentos campesinos, de populações que têm o seu estilo o seu modo de vida ligado à terra, né, é fundada a Via Campesina, que é um movimento mundial de organizações camponesas e agrícolas, né? Então, em 1992 é a data oficial de fundação, e é a partir daí que vai emergir o conceito de soberania alimentar. Então, em 1996, tem uma conferência no México, nesse estado de Tlaxcala, não sei exatamente se está certa a pronúncia, mas que eles vão reconhecer que o empobrecimento dos agricultores, das populações rurais, está ligada ao sistema econômico neoliberal, e que é responsável pela crescente degradação da natureza, da terra, da água, das plantas, dos animais e dos recursos naturais, tendo colocado todos estes recursos vitais sob sistemas centralizados de produção, aquisição e distribuição de produtos agrícolas no quadro de um sistema global orientado para o mercado. Então, aqui eles vão fazer essa associação, né, entre a degradação da natureza, a fome e toda essa estrutura desse terceiro regime alimentar. E eles colocam que a concentração de toda essa riqueza nas mãos de uma pequena minoria criou restrições dramáticas aos agricultores em todo o mundo, empurrando-os para a beira da extinção irremediável.
E no mesmo ano, eles vão lançar a Declaração de Roma, da Via Campesina, em que é definida pela primeira vez, em que é definido pela primeira vez o conceito de soberania alimentar. Então, eles partem, né, desse princípio de que a alimentação é um direito básico que só pode ser assegurado quando a soberania alimentar é garantida. E aí a soberania alimentar seria, então, o direito de cada nação de manter e desenvolver a sua própria capacidade de produzir os alimentos básicos do seu povo, respeitando a diversidade produtiva e cultural. Temos o direito de produzir os nossos próprios alimentos no nosso próprio território. E aí eles colocam que a soberania alimentar é uma condição prévia para uma verdadeira segurança alimentar. Isso aqui é bem interessante que que conversa com o que a Flávia falou, né? Sobre a exportação de alimentos dos Estados Unidos para o Brasil, sem respeitar a cultura, né? Um alimento que vem de outro país para cá. Então, o que a Via Campesina, o posicionamento da Via Campesina é de que você trazer alimentos de outro lugar para cá não é garantir segurança, não é garantir soberania alimentar. Soberania alimentar é a gente produzir aqui o que tem a ver com a gente, com a nossa própria cultura. Então, algumas considerações, né? Esses conceitos, eles têm claramente origens distintas. Quando eles surgiram, né? A segurança alimentar trazia esse foco em produzir mais e distribuir também os alimentos de forma justa. E a soberania alimentar, ela tinha foco nos modos de produção e no sistema econômico associado. Claro que isso é quando esses conceitos surgiram, né? Hoje em dia, a gente sabe que existem outras definições, muita gente fala que a gente deveria disputar o conceito de segurança alimentar, porque ele está sendo muito apropriado de forma inadequada. E também, muitas vezes, esses conceitos são usados como sinônimos ou como complementares. A ideia aqui não é tentar encerrar essa discussão desses conceitos, mas contextualizar um pouco como eles surgiram e contextualizar também como eles estavam inseridos nesse panorama dos regimes alimentares. Então, só para resumir um pouco, né, que eu sei que foi muita coisa, aqui entre 1900 e... Ah, não, está errado. 1870, que deveria ser, até 1914, seria o primeiro regime alimentar. Aí aqui a gente teve um intervalo, né, de transição entre o primeiro e o segundo regime alimentar, em que houve uma série de acontecimentos que mudaram a dinâmica econômica mundial. Depois a gente tem o segundo regime alimentar, aqui entre 1950 e 1970. Em 74, a gente vai ter a crise dos alimentos, do petróleo, a Revolução Verde, nesse intervalo aqui, né, de 1950 para frente. Em 1974 é definido o conceito de segurança alimentar pela FAO, né, associada à ONU, e a partir de 1980, 2000, enfim, é iniciado o terceiro regime alimentar, e é também nesse contexto que surge o conceito de soberania alimentar. Isso foi, então, a primeira parte da aula, associada aos regimes alimentares mundiais. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Dúvidas, questões? Antes da gente entrar na próxima parte. Vou passar, então, para a Vanessa, que vai apresentar essa próxima parte. Vamos lá, então vou compartilhar aqui. Ai, gente, eu já esqueci de novo como é que é a apresentação.
Bom, então essa segunda parte, a gente vai falar sobre a questão ética, né, e o panorama da fome no Brasil. Essa questão ética, eu acho até que é interessante a gente abrir, né, depois que a gente terminar aqui a exposição, a gente abrir para discutir, porque essa questão, né, a alimentação é um direito fundamental social, né, isso vem foi uma emenda constitucional que teve em 2010, por incrível que pareça, né, então eles incluíram, alteraram esse artigo 6, né, da Constituição, incluindo, né, que são os direitos sociais, a educação, a saúde, eles incluíram a alimentação, né, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social e tudo que tinha anteriormente, né, então virou um direito, né, de cada pessoa de ter acesso físico e econômico à alimentação adequada e saudável, sem comprometer outros direitos fundamentais. Então, só aí a gente já vê, né, essa questão ética, por ser um direito fundamental, e a situação que a gente se encontra atualmente, né, exacerbada por essa crise, a crise da saúde planetária, a crise climática, né, pandemia, é uma questão a ser discutida e pensada. Então, essas notícias são recentes, né, são aí de julho, são desse ano. Tá? Então, o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias, né, e 70,3 milhões em insegurança alimentar. A pobreza, né, essa discrepância, a gente vai ver aí com os dados, que a gente vai passar agora por alguns dados, como essa questão da diferença das desigualdades estão muito presentes, né, nos números da insegurança alimentar. E esse relatório da ONU, né, de 2003, também ele relata, né, 43,2 milhões de pessoas sofrem de fome na América Latina e no Caribe, né, além da questão do sobrepeso e da obesidade, que a gente comentou sobre a sindemia, né, na aula de terça-feira. Então, é uma questão, pensando lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, do número 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, a gente está um pouco distante aí dessa intenção. Aqui são alguns dados desse mesmo relatório, relacionados à primeira tabelinha, desnutrição, né, então, em milhões de pessoas, né, então aqui essa primeira linha que eu circulei é a América Latina e o Caribe, 43,2 milhões de pessoas, e em relação à insegurança alimentar, no quadrinho de baixo, 37,5 milhões de pessoas, isso com a prevalência de a insegurança alimentar moderada ou severa, né, sem contar com a insegurança alimentar, que não é severa. Então, os números são realmente assustadores. No Brasil, né, o Brasil tinha saído do mapa da fome em 2014, 2015, e retornou em 2022, né, piorando todo esse panorama. Então, insegurança alimentar moderada, 70,3 milhões de pessoas estão nessa situação, e a insegurança alimentar grave, né, a fome, 21,1 milhões de pessoas. Então, o quadro é bem assustador, né, a insegurança alimentar, ela tem a mesma característica, né, de ser interdependente, interconectada, de ser sistêmica, então envolve muitas questões que a gente está tendo na atualidade, né, conflitos, os extremos climáticos, essa questão da instabilidade econômica, né, relacionada com a acessibilidade ao alimento, muitas desigualdades, as desigualdades estão, principalmente após a pandemia, né, se exacerbaram muito, e isso tudo vai estar aí nesses números, né, relacionados com a insegurança alimentar.
Isso aqui é só para mostrar em relação à questão mundial, né, a discrepância que é a insegurança alimentar entre os continentes, né? Então, aqui, esse primeiro bloquinho é no mundo, o mais vermelhinho seria insegurança alimentar severa, e o laranjinha moderada, né? Então, a gente vê aqui, comparando, por exemplo, a África, né, com a América do Norte, que é o último, a Europa, é uma discrepância brutal. Então, essa desigualdade aí está no mundo de forma assustadora. E aqui são alguns dados desse Atlas, né, de situações alimentares no Brasil. Ele tem um download gratuito, esse documento, aliás, todos eles que eu estou utilizando aqui como referência, né, e eles fizeram essa pesquisa com a POF, né, a Pesquisa de Orçamentos Familiares, nessas edições, e também a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, IBGE. E aí a gente vê a questão que eu falei em relação às desigualdades, né? A gente vê a distribuição de despesa média mensal familiar, né, por tipo de despesa. Essa aqui é a média nacional. Então, 14,2% é gasto na alimentação, né? Uma despesa média de R$ 658, né? E quando a gente vai para os domicílios com rendimentos de mais de 25 salários mínimos, né, essa despesa passa para 7,6%, né, com uma média mensal de R$ 2.061, e com domicílios com rendimentos de até 2 salários mínimos, né, essa despesa mensal cai para R$ 329, né, e aumenta aqui na proporção das despesas de consumo para 22%. Pensando nos grupos de alimentos, né, a relação disso com o total de calorias a partir da aquisição domiciliar, usando aquela classificação nova que a gente falou na aula passada, né, os alimentos in natura, o verdinho mais escuro, os ingredientes culinários, o verde claro, os alimentos processados, o rosa, e os alimentos ultraprocessados, o vermelhinho. Né? A gente vê aqui a diferença por região. E região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Né? E aí dá para perceber que a região sul e sudeste, que são as regiões que têm mais dinheiro, né, tem um consumo aqui maior de alimentos ultraprocessados, né, comparado com as outras regiões. Então, essa também está relacionado, essa qualidade da alimentação também está relacionado com a classe social. Bia, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Só queria fazer um complemento, né, de que esses dados, eles são da aquisição domiciliar. Então, são esses dados disponíveis que a gente tem para falar sobre quem está ou não consumindo mais ultraprocessados. Então, são os melhores dados que a gente tem, e eles falam da aquisição domiciliar, então eles não estão contando, por exemplo, que você vai comer fora de casa. É só essa ressalva. Ok. Mas fique à vontade. Então, aí aqui pensando também na participação dos grupos de alimentos, também com a classificação nova no total de calorias a partir da aquisição domiciliar, então a gente vê aqui, né, o primeiro quinto são os 20% mais pobres e o quinto 20% mais ricos. E aí, de novo, a gente percebe aqui que tem um aumento no consumo de calorias de ultraprocessados conforme aumenta a classe de rendimento também. Agora, isso recentemente, porque aqui esses dados vão até 2018, tem mudado também. Não deu tempo de eu ver os dados, mas está acontecendo aí um movimento também das classes mais baixas estarem fazendo essa migração aí em relação à qualidade da alimentação. Inclusive, os nossos povos tradicionais, né? Que estão
estão entrando nesse movimento. Depois que teve a questão da pandemia, abriram acessos, né, em algumas regiões de povos, né, onde são considerados os indígenas, e está havendo, então, com essa via para poder assessorar, né, na época da pandemia, está entrando muita dessa cultura de ultraprocessados. Eu estou falando isso por uma experiência própria de um projeto que eu estou trabalhando com um grupo de indígenas do Xingu. Então, eles estão sofrendo bastante com um aumento de doenças, né, crônicas não transmissíveis dentro da aldeia, né, diabetes, por conta dessa migração. Então, está atingindo não só esses povos, como também as pessoas que com renda mais baixa. Sabrina, pode falar. Boa noite, Vanessa, boa noite, Bia, boa noite, pessoal. É bastante interessante e muito sensível, professor, essa colocação e esses dados, e principalmente essa colocação em relação a essa transição nutricional e dietética, né, da entrada dos ultraprocessados, né, no nosso país, que começou mesmo pelas classes mais abastadas e depois, de acordo com o acesso a informações e tudo mais que foi se tendo, né, a própria indústria, né, começou a direcionar suas propagandas e o seu público-alvo, o seu modo de vender, e foi bolando também toda um planejamento e uma estratégia de marketing e de venda para que essas populações tivessem mais acesso, não só através de estudando sua renda, né, como formas de pagar e tudo mais, mas também na venda, por exemplo, porta a porta, como é o caso da tia do Yakult, por exemplo, sabe? Então, na questão do acesso, né, e tudo mais. Tem um artigo que eu não me lembro agora se é do Diplomatic ou do The New York Times, alguma coisa assim, que fala como a indústria alimentícia viciou o Brasil em junk food. E aí ele vai descrever assim perfeitamente como que a indústria faz vicia, né, as pessoas, facilita o acesso, facilita o pagamento. Enfim, e com todo o poder hegemônico que tem sobre as mídias, ela facilita tudo isso e vicia o nosso povo nesse tipo de produto, né? Era só essa colocação. Agora a Flávia também levantou. Perfeito, Sabrina. Eu vou até buscar esses dados para compartilhar lá no Moodle com vocês, porque esse cenário já está mudando, assim como você falou, né? Flávia. Eu ia falar um pouco do que a Sabrina falou, no sentido de que hoje a gente sabe, né, que muitos produtos ultraprocessados estão mais baratos do que os produtos frescos, então o acesso está muito mais, infelizmente, né, mais facilitado, que também tem uma questão cultural das classes pobres, que eles acham que é mais, como que fala, uma questão de status, né, você está tomando uma Coca-Cola, né, em detrimento de algo mais fresco, ou salada, que eles acham comida de pobre, ou comida de bicho, né, para dar para os animais. É muito triste isso, né, essa coisa da desvalorização da própria cultura mesmo, né, o que a gente valoriza na nossa cultura. E eu acho que a indústria realmente é uma guerra que a gente tem que travar contra eles, porque eles estão sempre, eu diria, não sei se à frente, mas sempre buscando. Acho que a indústria alimentícia ela trabalha muito como a indústria do cigarro, né? Que hoje eu vejo meus filhos com 18, 19, e tá aí tem todos os tipos de vape, de não sei o que, tarará, né? E a indústria do alimento também. Tanto é que lançou agora um leite condensado vegano, sabe assim? Ou essas carnes, né? Plant-based. Então, assim, eu acho que a educação alimentar e nutricional ela é fundamental, porque vai promover e vai fazer com que as pessoas fiquem conscientes do que elas estão comendo e possam, né, do que estão comendo, de ver uma propaganda de alimentos e saber o que está por trás, de ler um artigo, né, e saber realmente quais são os conflitos de interesse.
Então, eu acho que é isso, munir, né, a população fazer com que a população realmente fique consciente, sensibilizada, esperta, porque eu acho que a indústria de alimentos ela vai estar sempre aí tentando vender o produto, né? Era só isso, obrigada. Perfeito. Só agora a Bia, acho que a Sabrina falou ou não? Sabrina falou, né? Ou não, vai falar de novo. Não, eu falei, é que eu esqueci de abaixar. Tá. Tá, então, Bia e LG, só um complemento rápido, a África também, né? Eu também trabalho com algumas pessoas da África do Sul, Quênia também, e isso acontece também muito lá, essa questão que você comentou sobre a desvalorização da própria cultura, né? Por conta de todo um marketing, o que a gente, né, esse bombardeio de informações da mídia. Então, também acontece isso lá, porque eles têm também uma alimentação muito básica, né, baseada em raízes, em folhas, e existe uma juventude que está desprezando por conta dessa questão aí, né, de achar que é comida de pobre, né, ou coisas nesse sentido, só complementando. Bia. Uma coisa que eu queria pontuar com relação a esses gráficos aqui, né, é que o fato de que, por exemplo, o primeiro quinto mais pobre consome menos alimento ultraprocessado e mais alimento in natura ou minimamente processado, não quer dizer que a alimentação deles seja necessariamente mais saudável, né? Porque o que eles fazem nesse Atlas, que é um material fantástico, assim, eles vão destrinchar um pouco a alimentação por também categoria de alimento, então por ultraprocessado, tem lá consumo de refrigerante, consumo de açúcar, de biscoito, de salgadinho, então depois se vocês puderem mergulhar nesse material, eu recomendo muito. Mas, então é isso, né, a gente muitas vezes associa, assim, na nossa cabeça, consumo de alimento in natura bom e alimento ultraprocessado ruim, mas vai ver como que está a situação alimentar e nutricional desse primeiro quinto mais pobre. Esse é um ponto que eu queria falar. E o segundo, que é uma coisa que os autores desse Atlas ressaltam muito, é para a gente tomar muito cuidado com generalizações da alimentação da população brasileira, porque é uma situação muito diversa, varia muito de região para região. Inclusive, eles falam que aquela história de que a alimentação do brasileiro é arroz e feijão não se traduz no que é visto, pelo menos com os dados dessa pesquisa. E tomar cuidado também com essas generalizações que esses dados mesmo mostram, né, que é uma falácia, de que a população mais pobre consome mais ultraprocessado. A gente sabe que sim, está aumentando o consumo de ultraprocessado, mas também acho que o próximo gráfico vai mostrar que está aumentando no geral, né? Então, sim, está aumentando, mas não é só os mais pobres, não é assim necessariamente uma falta de informação, de vontade, sei lá, de valorização, é realmente uma indústria que está impondo isso para a gente de forma extremamente realmente impositiva, né? Impondo de forma impositiva ficou bem redundante, mas é isso que eu ia falar. Obrigada, Bia. LG. Eu queria compartilhar um pensamento aqui, porque quando a gente vai ver aqueles 20% mais ricos, né, acho que esse lance da cultura de alimentação envolve todo um estilo de vida que a gente tem, né? Do iFood, né? Porque eu não tenho tempo de cozinhar, né? Então você já se aceita a comida rápida, né? Eu vou no Burger King, eu vou no McDonald's, eu vou comer no carro o meu cheeseburger, né? E essa mesma cultura de consumismo maluca, né? Do iFood pro iPhone, né? Não tem tanta diferença assim, né? Nessas imposições industriais aí que a gente vai tendo e as escolhas de vida que a gente vai fazendo, né? De querer acessar determinados bens de consumo,
né? E é isso, o brasileiro, dos 20% mais ricos, está preocupado em imitar o americano, né? Então essa mentalidade colonizada que a gente tem de, enfim, ficar reproduzindo esses mesmos valores, e, enfim, me passou de compartilhar isso. A gente vai voltar nisso, né, depois na sequência didática, mas queria pontuar aqui também, é por aí. É isso mesmo, gente. É a questão de uma mudança de paradigma mesmo, né? E uma luta contra essa coisa do capitalismo, poder econômico, que é esses valores que estão reinando e que estão levando a gente para esse caminho, né? Então, aqui a proposta desse curso é justamente, né, contribuir para essa mudança de paradigma através da educação, da conscientização. A gente precisa mesmo. E aí, né, esse público aí, né, vocês que trabalham com crianças, com educação, nossa, é uma esperança, né, que a gente conseguir reverter esse quadro, minimamente. Aí vou continuar, então, aqui. Essa aqui realmente seria uma síntese aqui, né, como a Bia comentou. Então, a gente vê, né, de 2002, né, fazendo essa progressão aqui até 2018, como diminuiu, né, em geral, o consumo de alimentos in natura e aumentou o de ultraprocessados. Então, um processo mesmo crescente, e por isso também, né, atingindo a todas as áreas e todos os grupos econômicos, e não mais específicos, né? Virou, como o Oliver falou, uma questão de estilo de vida, de modo de ver, de valores, como os africanos e as crianças achando que comida de verdade é comida de pobre, né? Então, é uma questão aí de valores também. Esse aqui mostra essa correspondência, né, entre os estágios de fome em diferentes escalas, né, desde a da insegurança alimentar até fome. Aí, essas duas primeiras linhas nos Estados Unidos, né, a primeira linha vigorou de 1995 até 2005, e a segunda a partir de 2006. E essa última é no Brasil, a escala de insegurança. Então, né, primeira, na escala de fome, sem fome, né, e risco de fome, significa que está em insegurança alimentar, né, e nos Estados Unidos, em insegurança alimentar alta. O risco de fome, no Brasil, é insegurança alimentar leve. Nos Estados Unidos, em insegurança alimentar marginal e em insegurança alimentar leve. E fome, né, que tem a diferença no Brasil entre moderada e grave. Nos Estados Unidos, em insegurança alimentar muito baixa, e no Brasil separa entre a alimentar moderada e a grave, que é a fome. Só um comentário, Vanessa. Essa escala de fome que está embaixo é a escala que os autores adotam nesse trabalho. Então, para os próximos gráficos que a gente vai mostrar, para saber que quando eles estão falando de risco de fome, é o que no Brasil tradicionalmente se chama de insegurança alimentar leve, eles chamam de risco de fome, e insegurança alimentar moderada e grave, eles chamam de fome. Então, isso também é um posicionamento político deles. Perfeito. Aí aqui um quadrinho falando sobre a evolução da fome e do risco da fome, né, de acordo com essa classificação que a gente viu, de 2004 a 2018. Então, aqui a proporção entre homicídios no Brasil, então, de 2004 a 2018, né, a gente vê aqui a diferença entre... Agora, é interessante porque entre 2014 e 2015, a gente tem uma leve melhora, né? Tem uma melhora, e aqui você vê que começa, pensando no risco de fome, começa a mudar o quadro de novo, né? Se a gente observar, né, de 2004 para 2009 diminui esse risco de fome, até 2013, aí depois começa a aumentar, né, novamente o risco de fome,
e aumentar a fome. Então, essa mudança que a gente teve aí, né, política, que levou a essas alterações. E aqui o geral, né? De qualquer forma, houve esse aumento aí do risco bem significativo, e na fome mesmo variou, mas se manteve, né? A gente conseguiu diminuir, mas voltou. Aí, falando sobre aquela questão que a gente começou da ética, né, das desigualdades, como isso está presente, né, em relação à insegurança alimentar. Então, aqui são a proporção de homicídios, né, em situação de fome ou risco de fome, comparando pessoas, na letra A, pessoas brancas e não brancas, né, e a gente vê uma grande diferença aqui né, na não branca e para branca, então é uma discrepância, e também em relação ao gênero, né, mulheres e homens. Então, tanto a população não branca quanto de mulheres são mais suscetíveis, né, a esses estados aí de risco ou fome, né? Esse mapinha faz essa síntese, né, da situação alimentar. Ok, Joseline. E então você vê também essa questão, né? A região sul-sudeste é mais economicamente está em melhor situação. Norte e Nordeste, a gente vê que o risco tem um maior índice de fome, de risco de fome, comparando, né, essas partes do Brasil. As listrinhas horizontais é a presença de alimentos in natura ou minimamente processados, acima da média nacional, e as verticais, a presença de alimentos ultraprocessados muito acima da média nacional. Então, também, né, na região norte, nordeste, a gente vê mais regiões com presença de alimentos in natura minimamente processados, comparado com a região sul, sudeste. Outra observação é que essa presença de alimentos in natura ou minimamente processados muito acima da média nacional nesses 4 estados é muito atribuída ao consumo de peixes, que aqui tem, né, bastante rios e muitas pessoas se alimentam deles. Pode falar, Sabrina. Tem uma pesquisa muito interessante também da Canuto, de 2018, que é sobre iniquidades no consumo alimentar no Brasil, que ela vai levar em consideração esses critérios que muitas vezes as pesquisas muito grandes não levam, né? De raça, gênero, enfim, que outros estudos estão sendo feitos por outros grupos, que são esses estudos que são feitos por outros grupos de pesquisa, né? E aí ela fala assim que é justamente isso, assim, embora muitas vezes a alimentação de pessoas de baixa renda ainda pareça assim uma quantidade grande de alimentos in natura, né, aparentemente, que essa alimentação, que embora ela seja tipicamente brasileira, né, entre aspas, arroz, feijão, uma proteína, às vezes algum vegetal, ela ainda é muito monótona, né, porque as pessoas não têm acesso a uma variedade grande de alimentos in natura e muitas vezes consomem os que são mais em conta, né, mais baratos, assim. Enquanto que, embora a população mais abastada, né, com mais dinheiro, ela consuma uma quantidade maior de ultraprocessados, ao mesmo tempo, eles têm um acesso maior a alimentos in natura de mais variedade e que podem ser mais caros, tipo nozes, outras coisas que são mais da hora, assim, para alimentação, tá ligado? Para o corpo, enfim. Então, essas coisas é legal a gente saber também quando a gente vai olhar esses dados. E essa pesquisa é muito, muito, muito legal. Se puder compartilhar ela ou por e-mail, ou até lá no Moodle, eu não sei, acho que não dá, né? Mas é legal também.
para a gente ir compartilhando os dados. Compartilho, sim. Aí depois vocês só me dão os direcionamentos, que eu estava meio perdida aqui, não sabia também quando as aulas começavam e tal. Legal. Algum comentário? Eu só queria comentar rapidinho que, assim, esse mapa é uma tentativa de mapa síntese, né? Com base em toda a pesquisa que eles fizeram. Então, é o último mapa, o último gráfico que tem ali no Atlas. E é o José de Castro, né? Ele tinha feito um mapa, a síntese das situações alimentares no Brasil. Foi uma tentativa de fazer um novo mapa desse, então é legal também dar uma olhada depois e ver como essas coisas variam. E eu acho que o que chama atenção é bastante isso, né? Onde tem mais índice de fome e risco de fome é também a região em que mais alimentos in natura ou minimamente processados são consumidos, e onde tem menor índice de fome e risco de fome é onde tem estados com a presença de ultraprocessados muito acima da média nacional. Então, é importante a gente sempre ficar de olho, assim, nessas contradições, né, as imagens que a gente já tem, porque, de fato, é uma situação muito complexa, né. Uma coisa que eu não tinha meio que entendido até ver o ano da pesquisa é que, acho que na minha cabeça eu tenho uma visão dos estados que são cobertos pela Amazônia como estados realmente muito abundantes, né, em recursos alimentares, os animais. Então eu fiquei meio tipo, por quê, né? Por que, sendo que eles têm tantos recursos? Só que é uma pesquisa de 2017, 2018, né? Então, acho que é um tempo muito diferente também. Legal. Então, seguindo... Aqui também é um outro documento legal, segundo o Vigizam, Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, né, no contexto da pandemia do Covid-19 no Brasil. E aí, esse é o suplemento 1 sobre segurança alimentar nos estados, né? E aí eu só botei aqui para ilustrar também, né, chamando a atenção aqui da proporção de insegurança alimentar moderada e grave acima de 30%, nos domicílios com a presença de menores de 10 anos, né? Então, essa questão aí, gerações futuras, né, das crianças passando por isso, em fase de desenvolvimento, o que isso pode acarretar aí a longo prazo para uma nação, né, para uma sociedade. É impressionante, né? Mais de 50%, né? São altíssimos, 63% no Maranhão, é assustador. Mais da metade da população. Esse documento também é gratuito e é bem interessante também. E aí voltando, né, a pensar nessa agenda que a Bia apresentou na primeira aula, nessa nossa tentativa de mudar esse rumo, né, que a gente está tomando, e como isso está distante, né, com as ações que estão sendo tomadas, a gente ainda está lento, né? Então, isso aqui faz projeção, essas duas gráficos aqui, projeções para 2030, né, que seria quando a gente estaria atingindo os objetivos que foram determinados lá em 2015, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. Aí, mostrando como está longe, né? Aqui, esse primeiro é no mundo, né? Então, eu não sei se está pequeno, eles colocam a listinha, o pontilhado, né? Essa primeira aqui, em relação às projeções atuais, e as outras relacionando com o Covid, né, depois do Covid e depois da guerra,
na Ucrânia, como mudou, né? Caiu ainda mais, distanciou ainda mais a possibilidade de a gente chegar nos objetivos. E de baixo, América Latina e Caribe. Então, isso mostra que a gente está precisando ser mais rápido, mais eficaz em implementar essas mudanças todas, né? A gente ainda está bem distante aí com tudo que estamos fazendo a nível individual e governamental. Então, a demanda da gente, né? A gente está passando por essa crise, é bem grave, é bem urgente cada vez mais, porque a gente já está em 2023, né? Está diminuindo o nosso... E a temperatura continua, né? A gente continua indo, né? Como a Bia mostrou lá também os dados na terça-feira. Então, a importância disso aqui, né? Que a gente está fazendo, né? De estar disponibilizando tempo para isso, para fazer esse curso, e a gente precisa botar isso para frente. E aí eu só coloquei aqui, né, nesses 2 guias, que são interessantes aí, porque eles, principalmente o Guia da População Brasileira, ele fala muito, né, além de considerar a classificação nova, fala muito dessa perspectiva mais ampla da alimentação. Acho que o LG, me lembrei desse penúltimo slide com a fala do LG, em relação à alimentação não reducionista, né, mas pensando não em termos quantitativos, calóricos, mas em qualidade, em procedência, em comensalidade, né, em tudo isso que envolve desperdício. Esse guia está muito completo. E também o Eat Lancet, que eu também apresentei na aula passada, que nos traz essa diretriz em relação à alimentação como um todo, sair um pouco do âmbito governamental e no nosso, assim, mais do nosso alcance, né, como professores, como indivíduos, como pais e etc. Flávia, por favor. Eu só queria falar que, por mais que a gente tenha, acho que, muitos desafios, o Brasil ele é, né, uma referência mundial nas políticas de SAN, né, de segurança alimentar e nutricional, no guia alimentar e no próprio programa de alimentação escolar. Assim, eu durante muito tempo também trabalhei na FAO, que é nas Nações Unidas, por 13 anos, e o Brasil ele auxiliava, apoiava outros países a fortalecer o seu programa de alimentação escolar. Eu falava, mas como que o Brasil está dando, né, fazendo isso, se a gente tem tantos desafios aqui e não sei o quê? E eu fui aprendendo, assim, comparando. O Brasil, ele no papel é lindo, né? Assim, essas leis, esses programas. Agora, quem implementa isso são os gestores, e aí, né, a gente depende das pessoas para fazer isso, mas só para fazer esse... não que você não esteja fazendo isso, Vanessa, mas só para, eu acho que, mostrar como que o copo está meio cheio, eu acho, né? E como tem professores aqui, o programa de alimentação escolar, ele é maravilhoso no papel, assim, né? Ele inclusive, está alinhado com o guia né, alimentar, o que acho que não existe país no mundo, é muito raro ver isso. E, por outro lado, assim, trabalhando agora na prefeitura, fazendo essa consultoria para a prefeitura aqui de São Paulo, a gente, como é importante também que os professores conheçam o programa de alimentação escolar, porque, e não fazendo crítica aos professores, mas às vezes a gente fica tão focado no nosso dia a dia. Então, assim, teve uma mudança muito grande agora, né, na legislação, que tirou um monte de produtos ultraprocessados, açúcar e tal, e é óbvio que as crianças sentiram, né, essa mudança de paladar, e que estavam acostumados com coisas com açúcar, e alguns professores estavam reclamando, né, poxa, mas por que tirou? Tirou porque o Brasil está alinhado com o guia, está alinhado com recomendações internacionais, e o que a gente tem que fazer não é colocar açúcar de volta para o estudante comer, é trabalhar para que ele volte a ter, né, essa reconhecimento das papilas, sem essa coisa super, hiper palatável, né, que a indústria quer que a gente sinta, de produtos super processados, cheios de açúcar, gordura e tal. Mas só para falar que eu sou agora fã, né, dos programas do Brasil e como eles são
intersetoriais e como eles se conversam, né? Tá tudo assim falando a mesma linguagem. É muito bonito ver isso. Então, só para falar que eu acho que é legal também tá. Eu gosto assim dessa coisa do Zoom, né? A gente às vezes aproximar lá na escola como que está a alimentação, mas também às vezes fazer esse afastamento e falar, nossa, olha, isso está dentro de uma política de segurança alimentar, né? Para o cumprimento do direito humano, enfim, só para acho que fomentar aqui mais esperança, né? Porque eu sei que a gente está em momentos difíceis, mas que eu acho que o Brasil agora voltou no caminho, né? Espero. Obrigada. Sim, maravilhoso. 100% concordo. Realmente, o Guia Alimentar Brasileiro foi referência para muitos guias em muitos países, né? Se eles usaram como referência o nosso guia, é um guia sensacional, super atualizado. E, como você falou, os programas também, inclusive o próprio Sistema Único de Saúde, né? Uma coisa impressionante. Idealmente, né? Conceitualmente, realmente eu concordo 100%, e essa coisa de valorizar o que é nosso, né? A gente pensando também aí soberania alimentar, aquela coisa que a gente comentou, comida natural, comida de pobre, a gente valorizar essa riqueza que a gente tem, essa possibilidade, né, de com programas e conceitos tão avançados, né, que são referências mesmo para o mundo. E tudo isso, só para finalizar, tudo isso é educação para as crianças na escola e para os estudantes. Tudo isso pode ser usado como Exatamente. próprio alimento oferecido. Você sabia que compra da agricultura familiar? Poxa, a agricultura familiar aí fala com o que a Bia apresentou. Quer dizer, tudo Isso. na escola e tudo que rodeia, permeia a alimentação, ela é possível, né, de ser educativa nesse aspecto mais amplo da educação, que não só tem que comer porque faz bem para a saúde, mas porque está dentro dessa grande guarda-chuva aí, né? Cultura e uma série de coisas, né? Exatamente. Por isso que eu botei a importância da educação, né? Que é o foco, né? Que o primeiro passo é realmente a consciência, né? Se conscientizar para poder mudar. E isso é só com educação, né? Não tem por onde correr, assim. E aí, coloquei aqui no finalzinho essa ideia desse curso, né? Desse projeto, é contribuir para tudo isso que a gente está falando aqui, né? Para a gente poder avançar e pulverizar esse conhecimento, essa consciência, né? Essa valorização, até, como se diz? Me fugiu a palavra, mas gostar do que é nosso, né? E admirar e divulgar. E aí eu fechei aqui. Tá aberta. Agora a Bia volta para essa parte de políticas públicas no Brasil. Olha aí, já foi uma ótima introdução a Flávia, né? Que eu falei dessa coisa mais dos guias, né? Desse projeto. Aí ela vai agora entrar nas políticas e aí a gente vamos discutindo. Obrigada, gente. Vou tirar aqui. Pessoal, aproveitando essa pausa, só lembrando da lista de presença, tá? Vou colocar de novo no chat. Bom, pessoal, a ideia agora, então, é isso que a Flávia comentou agora, né? Quando a gente estava construindo essa aula, batia aquela depressão, né? De ver, assim, o cenário da fome no Brasil e no mundo. E a ideia foi justamente trazer o que a gente tem de bom aqui no Brasil, e é uma pincelada bem superficial, porque já tiveram e ainda tem muitas políticas públicas de alimentação no Brasil, então a ideia é só passar um pouquinho por cima do que, né, dá esse panorama geral. Então, aqui no Brasil, as políticas públicas de alimentação, elas têm 3 linhas. Uma que é focada na suplementação alimentar e na oferta de refeições para grupos específicos. Então, esse é o caso, por exemplo, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? A linha de produção e comercialização de alimentos e a linha de educação alimentar.
e muitas vezes essas políticas, elas envolvem todas essas coisas, ou relacionam, assim, então é bastante integrado, como a Flávia falou, é bem interessante de conhecer. E aí, trazendo uma visão geral, gente, assim, não quero cansar vocês aqui, que tem um monte de coisa, mas o início, assim, das políticas públicas de alimentação no Brasil data ali mais ou menos da década de 30, né? Então, a gente tinha o governo do Getúlio Vargas, que trouxe a questão do salário mínimo, e tinha as questões trabalhistas, e junto com isso foram iniciados alguns movimentos relacionados também à alimentação na política. Então, em 1945, tem a instituição da Comissão Nacional de Alimentação, para definir a política nacional de alimentação e estudar a nutrição e os hábitos alimentares dos brasileiros. Aí, 10 anos depois, como a Flávia tinha falado, né, em 55, vem a primeira campanha da merenda escolar, que seria meio que o programa de alimentação escolar no seu início, né? Depois, em 72, e essa campanha da merenda escolar vinculada ao MEC, que é o Ministério da Educação, né? Depois, em 72, a gente tem o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, vinculado ao Ministério da Saúde, que vai, então, promover o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, com foco em gestantes, lactantes e crianças. Aí, em 79, a campanha da merenda escolar passa a se chamar Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é como é até hoje. E ali, em 83 e 84, a gente tem o estabelecimento do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional, componente desse Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, que é, então, vinculado ao Ministério da Saúde. Então, aqui a gente tem essas políticas vinculadas ao MEC, ao Ministério da Saúde. Em 93, 94, vai ser estabelecido o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E ali, 10 anos depois, a gente vai ter o programa Fome Zero, do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, são várias frentes, né, de atuação, são várias políticas, programas, institutos, conselho, enfim, muitos órgãos que se complementam, vinculados a distintos ministérios, porque a ideia é que seja realmente, sejam políticas complementares, né, que se fortaleçam, porque a alimentação, ela está ligada a tudo isso, né, não dá para você ter saúde se você não se alimenta direito, não dá para você estudar se você está com fome, né, não dá para você trabalhar se você está com fome. Então, a ideia é que essa promoção da segurança alimentar venha de várias frentes. E aí, em 2006, a gente tem, então, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que vai orientar todo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CISAM, que é um sistema de gestão intersetorial de políticas públicas, então, né, vários setores, educação, desenvolvimento social, saúde, participativo, então vai envolver esses conselhos participativos, e de articulação entre os 3 níveis de governo para a implementação e execução das políticas de segurança alimentar e nutricional. Então, a gente vai ter os órgãos que são federais, nacionais, os órgãos estaduais e os municipais. E a ideia é que eles se articulem nessa promoção da segurança alimentar e nutricional. Então, aqui é mais ou menos um esqueminha, né, que mostrando esses 3 níveis, né, a gente tem o Conselho Nacional, que esse aqui foi extinto no primeiro ato do governo Bolsonaro e foi reinstituído agora no governo Lula III. E aí temos os conselhos estaduais e os conselhos municipais. E além disso, temos também as conferências, né? Tem as conferências de segurança alimentar e nutricional municipais, estaduais e nacionais, e essas são as conferências que vão orientar as políticas de segurança
alimentar e nutricional. Então, é como a Flávia falou, né? A gente tem políticas que são muito boas, que são referência mundial. Eu sou conselheira, no caso de um conselho municipal, né, o de São Paulo, participei da conferência municipal, é um processo muito interessante, assim, a gente sabe que muitas vezes as coisas estão no papel, mas não vão para frente, né, assim, tem muitos impeditivos, mas as pessoas que, por exemplo, fazem parte desses conselhos, e aí tem uma série de nutricionistas, tem representantes do poder público, enfim, estão sempre ali na luta para garantir a segurança alimentar, o direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Então, esse momento de falar de políticas públicas também é um momento de lembrar a luta de muitas dessas pessoas, né, para garantir a segurança alimentar, o fim da fome. E aí, só para finalizar, a gente já falou um pouquinho sobre isso quando a Vanessa mostrou lá as escalas, né, dos Estados Unidos, a escala brasileira de segurança alimentar. Existem formas de tentar medir a fome. A gente vai apresentar isso porque também isso faz parte do nosso material didático. A gente tem a escala AEBIA, né, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que vai perguntar sobre fatos que ocorreram nos últimos 3 meses. Então, se os moradores do domicílio tiveram preocupação de que os alimentos acabassem, né, se alguém sentiu fome, mas não comeu porque não podia comprar comida, alguém ficou um dia inteiro sem comer, algum morador aí de 18 anos ou mais de idade, ou com menos de 18 anos de idade, perdão, não comeu o suficiente, porque a gente sabe que quando a fome passa para as crianças, né, é um outro nível de fome que já está ali naquele domicílio. E aí, com base nas respostas aqui, na quantidade de respostas dessa escala, é que vai ser colocada ali a situação de insegurança alimentar naquele domicílio, se ela é insegurança alimentar leve, moderada, grave, né? E aqui a gente tem também os marcadores do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, que vai perguntar um pouco da qualidade, assim, em termos de que alimentos, né, foram consumidos. Então, quais refeições a pessoa fez ao longo do dia e quais categorias aqui, quais desses marcadores foram consumidos no dia anterior, né? Então, enquanto a EBIA trabalha com um período de 3 meses, o SISVAN aqui, ele trabalha com as últimas 24 horas. E aí ele tem esses marcadores, né, de alimentos in natura e ultraprocessados. E com isso a gente consegue ter uma noção da situação, dos hábitos alimentares daquela pessoa. E aí, encerrando um pouco com essa reflexão, que eu gostaria que a gente discutisse um pouquinho, né? Acho que a gente já começou a falar, a Flávia comentou um pouquinho, de como trabalhar esse tema de fome, segurança alimentar, insegurança alimentar, os alimentos que a gente consome, os ultraprocessados, os in natura, nas escolas. Acho que a Renata comentou ontem que é professora, né, se quiser compartilhar um pouquinho de como faz, como pensa em fazer. Tem também as nutricionistas aqui, se tiverem ideias que quiserem compartilhar. Tem o pessoal da Unidiversidade na Quebrada, né, que também é um grupo de educadores. A Fernanda, que também é educadora, então, e as outras pessoas que eu ainda não conheço, mas que, por favor, compartilhem. A gente vai parar a gravação agora, e a ideia é ter uma troca de ideias entre nós.